Pai do Senhor, igreja, gostaria de deixar uma palavra aqui para nossa meditação que se encontra em Provérbios, capítulo 24, verso 10, que diz assim: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Esses dias, na verdade foi ontem, eu assisti um filme muito interessante chamado Sete Vidas, né? Talvez, né, você também tenha assistido, mas o vídeo ele fala de um rapaz que ia casar e daí ele vai dar um passeio com a sua noiva e por um descuido ele tira a atenção do volante e mexe no celular. Só que enquanto ele mexe no celular, ele causa um acidente que mata uma família de 6 pessoas e mata também e morre nesse acidente a sua noiva. E acontece que depois disso ele não se perdoa, ele entra numa depressão profunda e ele decide no seu coração ajudar 7 pessoas. E ele, né, pega a credencial do irmão e ele passa a observar, assim, credencial de fiscal da Receita Federal. Ele passa a observar 7 pessoas. E é interessante que ele se propõe a ajudar as pessoas no filme, ele doa o rim para uma pessoa, as córneas para outra, o coração para uma mulher que ele se apaixona no filme. Ele, de fato, né, ajuda também um cego, doando as suas córneas para que ele enxergue. E, de fato, ele ajuda essas 7 pessoas, só que para ajudar ele se suicida, porque ele não consegue conviver com a depressão e nem mesmo com a culpa, né, pelo erro que ele cometeu. E me chama a atenção que no filme, que pelo fato de ele estar passando por uma crise, pelo fato de ele não conseguir se perdoar, ele toma uma decisão permanente para uma situação transitória. E esses dias nós estamos vivendo, né, um período em que as pessoas estão sendo obrigadas a ficar confinadas em casa, um período de crises, né? E é por isso que eu gostaria de falar sobre aprenda a superar as suas crises. E o primeiro tópico que eu gostaria de destacar é que para superar qualquer crise, nós temos que entender que problemas e crises na vida ela vem para todos, né? Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27 fala sobre os dois fundamentos, sobre a rocha e a casa na areia. Mas nós podemos ver nesse texto que as chuvas, os ventos, o transbordar dos rios vêm tanto para aquele que está fundamentado na rocha, que é Jesus, quanto para aquele que constrói a sua casa na areia, em fundamentos, em coisas passageiras, coisas desse mundo. Mas o que muda é o resultado no final. É que apesar de tanto os salvos quanto aqueles que estão distantes sofrerem, aquele que está em Cristo ele sofre com um propósito, que é onde chegar a vida eterna, que é o de Deus fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Né? Há um outro texto que nos prova que as dificuldades e adversidades vêm para todos, está em João capítulo 16, verso 33, em que Jesus fala: ó, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque se eu venci, vocês também vão vencer. Lá no livro de Pedro, capítulo 4, verso 17, nós vamos abrir aqui agora para nós meditarmos nesse texto, né? 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, vai nos dizer assim, ó: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Nós podemos ver, meus queridos, que por causa do pecado, por causa do distanciamento do homem de Deus, né, essa crise do corona, ela está vindo sobre ímpios e aí sobre a igreja também. Mas a crise ela tem um fim proveitoso, ela tem um propósito, né? E se você está achando que né, você está com medo aí, quem sabe desesperado, pensando em perder seu emprego, né, com medo de perder sua vida ou a vida de um familiar seu, eu quero dizer que não é só você que está passando por isso.
são as multidões, e nesse mesmo momento a igreja também passa, né, por um teste, por uma prova. Então, tão somente confie no Senhor e saiba que as crises e adversidades, elas vêm para todos. E em segundo ponto que eu gostaria de destacar, para caso, né, que a gente aprenda a superar as crises da vida, é o seguinte, é que as crises e fases da vida são passageiras. Lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, a palavra, capítulo 3, a palavra ela vai nos dizer o seguinte, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E o verso 5 vai nos dizer, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Queridos, nós podemos ver, analisando essa palavra, que a vida é feita de fases. A vida ela é feita, né, também de crises, de problemas. E essa crise do coronavírus, né, em que todos estão com medo, desesperados, nós podemos ver que até ontem haviam morrido 431 pessoas no Brasil. E muitas pessoas estão achando que é o fim do mundo, que o mundo vai acabar, né, que vai acabar a comida, que os governos, né, vão se unir para trazer logo o anticristo. Mas se nós lermos lá em Mateus capítulo 24, verso 3 em diante, quando os discípulos perguntam, mestre, quando é que sucederá a sua vinda? Ele pergunta, quando é que haverá, ocorrerá a sua vinda? E Jesus vai falar dos sinais, guerras, rumores de guerras, doenças que nunca se viram, né, o amor de muitos se esfriando. E ele vai falar lá no verso 8, que isso é apenas o princípio das dores. Então eu quero te falar, meu querido, que o mundo não vai acabar agora não, entendeu? Fique tranquilo, né, que a vida ela é feita de fases, a vida ela é feita de degraus. Um homem, quando ele nasce bebê, ele se torna criança, depois adolescente, adulto, ele se reproduz, envelhece e morre. A vida segue ciclos. Nós podemos ver que essa situação a qual o mundo está passando ainda não é o fim, né? É apenas um momento de crise, é apenas um momento em que nós devemos colocar, né, a nossa mente, a nossa fé no foco correto, que é Deus, entendeu? A palavra de Deus também vai nos dizer lá em Gênesis capítulo 8, vamos lá para Gênesis capítulo 8, verso 22, ele nos diz assim, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, eu quero dizer para você que enquanto a palavra de Deus está garantindo aqui, que enquanto durar a terra, vai haver o princípio, a lei da colheita. Vai haver o tempo de plantar e o tempo de colher. Vai ter dia e vai ter noite. Vai ter frio e calor. Vão ter as estações, verão, inverno, dia e noite. Então eu quero dizer para você, meu querido, que está desesperado, que ainda não é o fim. Lá em Mateus capítulo 24, verso 8, Jesus fala que quando essas coisas começassem a acontecer, lá não fala que haveria o fim. Seria apenas o princípio das dores. Seria apenas um tempo em que haveriam sinais claros da vinda de Jesus Cristo. A crise do corona, governos, né, políticos ruindo, né, empresas se desfazendo, a economia caindo, nós podemos entender que tudo isso são sinais da vinda de Jesus Cristo. Não são coisas para nós nos amedrontarmos. Nós sabemos que enquanto houver terra e céu, vai haver dia e noite, vai haver plantio, não vai faltar comida não, meu querido. E a palavra do Senhor também nos diz lá no Salmo 1, verso 1 ao 3,
o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Né? E ele fala assim: e tudo quanto ele faz prosperará, e no devido tempo, na devida fase, ele dará o seu fruto. Então não adianta eu querer colher quando eu planto, ou querer plantar quando eu colho. Há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, como nós lemos. Né? Nós estamos vivendo num tempo de afastar-se, de abraçar. Mas assim como essa crise, esse problema veio, haverá um tempo de abraçar, haverá o tempo da colheita. Não se desespere. A palavra de Deus, ela nos garante, né, que existem crises e adversidades pelas quais o homem passa, né, que nós devemos aprender a superar. O verso 2 aqui vai nos dizer: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, meu querido, a vida ela é feita de fases. Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8. Vamos abrir lá nesse texto agora. Jeremias 17, versos 7 e 8. Mais adiante ele vai nos dizer o seguinte. Estou abrindo aqui. 17, versos 7 e 8 vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. A palavra do Senhor está nos garantindo aqui que aquele que confia no Senhor, quando vem o tempo do calor, quando vem o tempo da sequidão, em que ninguém dá fruto, em que ninguém planta, a palavra do Senhor nos diz que no ano da sequidão, aquele que está fundamentado na rocha em Jesus Cristo, ele não deixa de dar fruto, ele não se perturba. O Salmo 112, verso 7 e 8 vai dizer que o justo, aquele que confia no Senhor, ele não se atemoriza de más notícias. E quantas pessoas, né, estão coladas, ligadas na quarentena aí na Globo, só vendo terrorismo, a Globo fazendo terrorismo, estão desesperados, com medo até de dar um par de Senhor, achando que Deus abandonou. E eu quero dizer para você, meu querido, que Deus ele não te abandonou. Confie no Senhor, porque da mesma forma que essa crise veio, ela é passageira, ela vai passar, e daqui a pouco nós estaremos buscando e adorando ao Senhor, cantando o hino da vitória. Essa crise e esse problema que tem vindo sobre a economia, sobre a sociedade, sobre a política, sobre a saúde mundial, é para bem, é para trazer um avivamento, é para fazer o homem deixar de olhar apenas para sua soberba, para o seu orgulho, né, de tirar tempo só para correr atrás de bens materiais e fazer com que as pessoas se voltem para suas famílias, as pessoas se voltem para aquilo que verdadeiramente é essência, que é a adoração ao Deus Todo-Poderoso. E para finalizar, né, um outro ponto em que nós podemos entender os problemas, nós podemos aprender a superar as fases e as crises da vida é o seguinte: que as crises elas são momentos de oportunidades, né? No idioma chinês e japonês não existe a palavra crise, existe a palavra oportunidade. Então, todas as vezes em que tem um problema, ao invés de ficar falando problema, 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 eles falam oportunidade, oportunidade, oportunidade. Talvez seja por isso que a China agora está quase dominando o mundo. Talvez seja por isso que o Japão, depois de 2 bombas que destruíram em menos de meia hora, matou mais de 500 mil pessoas. Talvez seja por isso que eles são os maiores exportadores de tecnologia e inteligência para o mundo. E eu quero te falar, meu querido, que problema é uma oportunidade. E aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore não só plantada junto às águas, mas ele vê quando vem a bênção. Deus abre os olhos dele para que ele enxergue as oportunidades. Eu vou te falar, a oportunidade ela só vem no meio de problemas, ela vem disfarçada de crise, ela vem disfarçada de coisas que ninguém quer botar a mão.
Então aprenda a ver com os olhos da fé, aprenda a ver com os olhos de Deus, que crises não são para a morte, não são para a sua destruição, mas são oportunidades. E nós podemos ver que, por exemplo, uma águia, quando ela quer ter um filhote, ela sobe no mais alto penhasco, ela faz o seu ninho bem forrado ali, mas por baixo ela coloca espinhos. Para quando o filhote ele começar a crescer, né, aqueles espinhos irem incomodando e ele não ficar mais no ninho. E chega um tempo em que ele já está grande, perto de 1 ano, está alimentado, mas está preguiçoso, gordo, não quer voar. A águia ela pega o seu filhote e empurra do penhasco. Para quê? Para que na queda ele aprenda a bater as asas. E quando ela empurra, é um momento difícil para ela, é um momento de adversidade. Mas quando o filhote ele cai e ela vê que ele vai bater no chão e vai morrer, ela dá um voo rasante, vai lá e pega. E novamente ela vai lá e solta de novo, quantas vezes for necessário, até que ele aprende a bater as asas e a voar e a enxergar o maravilhoso mundo do reinado das águias. E eu quero falar para você, você não é escravo. Você não tem que estar com medo de coronavírus. Você não tem que estar achando que vai morrer em depressão, em adversidades. Mas você tem que ver que Deus permite muitas vezes que nós sejamos empurrados do penhasco ou que nós passemos por adversidades para nós crescermos na vida, porque nós só podemos sair do nosso local de comodidade na crise, nos problemas, nas adversidades, né? Então, quais são os efeitos negativos de uma crise? É medo. Nós podemos ver que as pessoas estão com medo de morrer, medo de perderem seus trabalhos, medo de serem mandados embora. É também os traumas, né? Quem sabe pessoas que têm perdido seus entes queridos ou que estão preocupados com entes distantes estão preocupadas nessa hora. Né? Ela traz depressão. Muitas pessoas estão em casa e quando elas têm que lidar consigo mesmas e verem quem realmente elas são, elas entram em depressão. Muitas vezes até supostos crentes que estão dentro da igreja entram em depressão. É um momento, a crise ela causa desespero, frustração, ansiedade, solidão para aqueles que não têm família, sentimento de abandono, preocupação. Ela traz falta de esperança, perda, senso, né, de morte, senso de desvalorização, abuso. Ela traz o crime, ela traz a violência. Mas nós temos que entender que ela também tem pontos positivos, né? Porque a crise, ela traz unidade. Pessoas, quando estão muitas vezes de mal com as outras no meio da crise, elas se unem para um propósito específico, né? Se unem até para momentos, para coisas ruins. Nós temos visto aí STF, a Câmara, Senado e vários outros segmentos da mídia que não gostam do Bolsonaro se unindo para tentar derrubá-lo do poder. Nós vemos que não só eles estão se unindo, mas também a sociedade está se unindo para enfrentar esse problema. A crise ela traz sentimento de comunidade, ela traz empatia. A pessoa, quando ela passa pelo problema, ela passa também a olhar para o próximo e a ver que aquele problema que traz sofrimento para ela pode trazer para outro. Isso leva a humanidade, solidariedade. É na crise em que nós buscamos mais a presença do Senhor, que nós oramos mais, né? Que nós vemos as coisas que verdadeiramente são importantes. E eu quero te perguntar, tendo em vista que os problemas eles vêm para todos, que as crises são passageiras e que, na verdade, o nome da crise ela deveria ser oportunidade, como vencer a crise? Como enxergar uma oportunidade em meio à adversidade? Eu quero falar para você que nós, em primeiro lugar, meu querido, que esses são dias de que nós devemos colocar nossa fé em ação. Tiago 2,26 vai nos dizer que assim como o corpo, o seu espírito é morto, a fé sem obras, ela também é morta. Como que você pode dizer que você crê na palavra, que você tem fé, se você está apavorado, está com medo, achando que vai morrer, que Deus te abandonou? Nós temos visto muitos pastores que pregam ótimos sermões, né, que tem igrejas inchadas aí,
se cagando de medo de andar no meio da rua, apavorados, porque muitos têm vivido uma fé teórica, uma fé humanista, uma fé em que é fácil falar, mas difícil viver. Eu quero dizer que Deus conhece aqueles que verdadeiramente vivem a palavra, é nesse momento aqui, ó. Tu vai ficar preso em casa, tu tá com medo de morrer, meu querido? Confie mais no Senhor. Tiago vai dizer, se alguém te pedir um pão, se alguém te pedir, né, uma veste, tu disser, vai em paz e não ajudar ele, que fé é essa? Entendeu? A fé, ela tem que ter ação, a fé, ela tem que ter obras. E João capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 4, vai nos dizer o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meu querido, só pode vencer o mundo aquele que tem dois ingredientes. Primeiro, a fé, que é um dom de Deus, que é o próprio Deus que dá para nós. Segundo, quem tem Jesus Cristo. Talvez você esteja aí, né, quem sabe, vendo a sua vida, olhando para os lados sem razão de viver. Você esteja, né, achando uma vida monótona, ou esteja solitário, em depressão, desesperado, mas talvez esse seja um sinal de que você precisa entregar sua vida para Jesus, de que você precisa rever os seus conceitos, o caminho que você tem andado. Talvez esse seja um sinal para que mostre que você está vivendo, apesar do conhecimento que você tem apenas uma fé religiosa, você tem seguido uma religião e não adorado ao Senhor verdadeiramente. Essa crise, ela está vindo para mostrar também, né, fazer diferença entre aqueles que são religiosos e os que não são. Porque, por exemplo, servir ao Senhor não está restrito apenas a quatro paredes, meu querido, mas está relacionado a quem nós somos verdadeiramente em Deus. É fácil você adorar a Deus dentro da igreja, você cantar na igreja, pregar a palavra, ministrar um estudo, mas Deus, ele quer ver de nós a vida, a prática cristã dentro dos nossos lares agora, buscando ao Senhor, né, através das nossas ações, através da nossa fé, através das nossas atitudes. Ele está falando aqui que é a nossa fé que vence o mundo, a fé em Cristo. E eu quero dizer para você que crises são oportunidades. Talvez Deus esteja trazendo essa adversidade para que você saia do seu local de comodidade, para que você abra o seu negócio. Eu deixo aqui um conselho para você: estude o contexto e a sociedade a qual você vive, e você vai ver que só tem oportunidades. Maslow, ele criou uma pirâmide de necessidades que ele vai falar que a sociedade, o ser humano, enquanto ele estiver nessa terra, né, ele vai ter necessidades fisiológicas, né, que é a necessidade de beber, de se vestir, de morar, né, as necessidades básicas, né, e assim por diante, se alimentar. Ele vai ter necessidade de segurança, segurança emocional, espiritual, familiar, necessidades sociais, de ser aceito, né, de amar e assim por diante, necessidade de autorrealização e assim por diante. E se você for estudar as necessidades humanas, você vai ver que nós vivemos cercados de oportunidades. Nós podemos ver que é através dos momentos de insignificância e de problemas que Deus treina grandes homens para grandes coisas. Nós podemos ver que Deus treinou Davi e Moisés atrás de um rebanho de ovelhas, num lugar em que ninguém os estava vendo, eles estavam adorando ao Senhor em espírito e em verdade, buscando a presença do Senhor. E eu quero perguntar para você, qual é o seu dom? O que você tem? Muitas pessoas perdem o tempo da vida pensando que não tem. Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse casa, se eu tivesse emprego, se eu tivesse uma faculdade, eu faria isso. Mas eu quero te falar que o que Deus precisa no meio dessa crise para te fazer prosperar, em primeiro lugar, de que você tenha consciência de que a crise não é para nós ficarmos parados assistindo séries de Netflix, novela, em casa. Se liberte, crente. Se você vê novela, talvez seja por isso que você é um derrotado, você tem uma vida derrotada. Então deixe novela, vá ler livros, né? Mas eu quero dizer que o que Deus precisa para que você vença essa crise é a sua farinha, o seu pouquinho de azeite.
Porque quando o profeta chegou na casa da viúva, que ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ele disse, ó, coloque a fé em ação, dê primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Ela foi lá e fez e foi abençoada. E eu termino essa palavra lendo Ezequiel capítulo 34, verso 26. Ezequiel capítulo 34, verso 26, que nos diz o seguinte: delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva ao seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará sua novidade. Estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos que as escravizavam. Então o que Deus quer é quebrar o jugo da idolatria, o jugo da escravidão, o jugo da insensibilidade espiritual, da dureza de coração, do pecado no meio da sociedade. E eu quero dizer, meu querido, para você que é justo, para você que tem confiado no Senhor, que se estribe não no seu entendimento, na sua sabedoria, mas confie no Senhor, porque Deus está trazendo tempo de colheita sobre o Brasil. Agora é tempo, né, quem sabe de plantar, é tempo de afastar-se, de abraçar, mas daqui a pouco o tempo de júbilo vem. Daqui a pouco a colheita virá e será abundante, será em forma de almas, de multiplicação de células, né, de bênçãos sobre a economia, sobre a vida do nosso presidente, sobre o mundo. Confie no Senhor, não se desespere e saiba que as crises elas vêm para todos, mas quando nós passamos com o Senhor, nós temos a certeza de que nós moraremos nos céus. Tenha certeza que as crises são fases, são passageiras, não é para sua destruição nem para o seu desespero, né? Mas para que você aprenda a confiar no Senhor. E as crises elas são momentos de oportunidades. A palavra do Senhor nos diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, mas se forem trevas, que grandes trevas serão. Eu quero dizer para você, escolha olhar o mundo, né, com os olhos da fé. Escolha seguir a vontade de Deus, conforme está descrito lá em Provérbios, que o pobre e o rico se encontram, mas o Senhor abre os olhos, né, de todos. Talvez seus olhos estejam vendados, você não esteja enxergando que o que Deus está trazendo é bênção, é um tempo de oportunidades. Abra seus olhos hoje e confie no Senhor. E com certeza você não vai estar com seus pés no charco de lodo ou na lama. Mas o Senhor Todo-Poderoso vai colocar os seus pés numa rocha firme. Ele vai colocar nos seus lábios um novo cântico. E você vai cantar o hino da vitória. E todos aqueles que profetizaram ou que esperavam a sua derrota, eles vão falar, eles vão ter que apontar para você e reconhecer que só o Senhor é Deus na sua vida pelos milagres que Deus vai operar. Confia no Senhor, confia, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Fica aqui essa palavra e que Deus o abençoe. Fica na paz.